As antigas palavras do rito de vinculação me atingiram, cada sílaba como uma pedra se acumulando em minhas entranhas. Eu estava no estrado, um cordeiro sacrificial em seda branca, minha mão tremendo a centímetros da do príncipe Horik. Ele era bonito, suponho, com as feições marcantes e predatórias da linhagem real, mas seus olhos transmitiam uma possessividade arrepiante que não tinha nada a ver com amor e tudo a ver com aquisição. Esta união era um tratado assinado em minha carne, uma maneira de minha pequena e maltratada matilha obter favores do trono. Meu coração martelava contra minhas costelas, um pássaro frenético em uma gaiola de ossos, lamentando uma vida que eu nunca conseguiria viver, uma escolha que eu nunca conseguiria fazer. O alto ancião ergueu as mãos, sua voz ecoando na cavernosa sala do trono. Quem reinvica esta mulher para ligá-la ao seu sangue, à sua matilha, à sua alma, sob o olhar da própria deusa da lua? O sorriso irônico de Horik se alargou quando ele estendeu a mão para mim, seus dedos prestes a se fecharem ao redor dos meus, selando meu destino para sempre. Mas seu toque nunca veio. Uma voz mais profunda e poderosa que um trovão rasgou o salão, vibrando não apenas no ar, mas na medula dos meus ossos. Eu aceito. Todas as cabeças se voltaram para o trono. Lá, erguendo-se em toda a sua altura assustadora, estava o rei Alpha Kailen, irmão de Horik. Um governante tão implacável e temido que sussurros sobre seus feitos eram usados para assustar filhotes. Seus olhos, da cor de ouro derretido, estavam fixos em mim, e em suas profundezas um fogo primitivo ardia, uma fome selvagem que via além do vestido de seda e das manobras políticas, direto na minha alma. Um rosnado baixo retumbou em seu peito, um som de posse absoluta e inegável que abalou o mundo em seu eixo. Ela é minha. Espere, antes que a próxima revelação se desdobre. Se este mistério já o cativou, conte-nos de onde você está acompanhando esta história. Para garantir que você não perca reivindicações inesperadas, laços rompidos ou despertares sob a lua, assine e fique por perto. Agora, de volta à cena. O caos se instalou. Os nobres reunidos ofegaram. Uma onda de choque e descrença percorreu a sala. O príncipe Horik congelou, com a mão pairando no ar entre nós. O rosto uma máscara de fúria incandescente e humilhação absoluta. Seus nós dos dedos estavam brancos, o maxilar tão cerrado que eu podia ouvir o ranger de seus dentes. Irmão, ele cuspiu, a palavra carregada de veneno. Qual é o significado disso? Você enlouqueceu? O rei Kailen não lhe lançou um olhar sequer. Seu foco estava inteiramente, sufocantemente, em mim. Ele desceu os degraus do trono com uma graça predatória que era hipnotizante e aterrorizante em igual medida. Movia-se como o predador de topo que era, cada passo deliberado e decisivo. Os guardas, os nobres, até mesmo o alto ancião, pareciam desaparecer no fundo, tornando-se nada mais do que cenário para aquele confronto impossível. Meu lobo, uma criatura tímida que eu havia aprendido a reprimir há muito tempo, agitava-se dentro de mim. Não com medo, mas com uma estranha e chocante sensação de reconhecimento. Era uma sensação que eu nunca havia experimentado, um zumbido profundo e ressonante que parecia invocar algo dentro dele. Ele parou bem na minha frente, tão perto que eu podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Ele era mais alto do que eu imaginava, uma montanha de músculos e poder, vestido em couro preto e prata real. Um leve aroma de pinho e geada de inverno o impregnava, um aroma selvagem e indomável que fez meus sentidos se agitarem. Precisei esticar o pescoço para olhar para ele, e quando encontrei seu olhar, o mundo se inclinou. Aqueles olhos dourados não estavam apenas me olhando, eles me consumiam. O significado, disse Kailen, com a voz grave e perigosa, dirigida apenas a mim e ao irmão, mas que carregava o peso de um decreto real, é que a deusa da lua falou. Você nunca foi dele para ser reivindicada. Ele estendeu a mão, sua mão grande e calejada, fechando-se gentil, mas firmemente, em volta do meu pulso.
No momento em que sua pele tocou a minha, um choque de energia pura, incandescente e elétrica subiu pelo meu braço e atingiu meu âmago. Foi uma onda de choque tão poderosa que me fez dobrar os joelhos. Um suspiro escapou dos meus lábios e o quarto girou. Foi a centelha, a faísca lendária e mítica de um verdadeiro vínculo de acasalamento, um fenômeno tão raro na era moderna que era considerado pouco mais do que um conto de fadas românticos. Era impossível, não podia ser real, e não podia estar acontecendo comigo, Elara, uma ninguém da esquecida matilha de Crescent Ridge. Kairen apertou meu braço com mais força, seu polegar acariciando meu pulso acelerado como se para acalmar a tempestade que ele havia desencadeado. Eu pude sentir isso então, uma conexão fantasmagórica se estabelecendo entre nós, um fio luminoso e inquebrável ligando sua alma à minha. Através dele, senti uma onda de suas emoções, uma possessividade feroz, um fio surpreendente de alívio e uma solidão profunda, tão profunda que me tirou o fôlego. Isso é um ultraje. Horik finalmente rugiu, recuperando a voz. O pacto foi feito, o tratado foi assinado, ela está prometida a mim. Kaelen finalmente virou a cabeça, um movimento lento e deliberado. O olhar que lançou ao irmão não era de desacordo familiar, era o olhar que um rei lança a um traidor. Um pacto feito por homens não tem sentido quando a deusa declarou sua vontade. Você ousaria desafiar o decreto dela? Você ousaria desafiar meu? A ameaça era implícita, mas absoluta. O rosto de Horik empalideceu, sua raiva guerreando com o instinto arraigado de se submeter ao seu alfa. Ele era um príncipe, poderoso e orgulhoso, mas Kaelen era o rei alfa. Sua autoridade era absoluta, seu poder incomparável. Desafiá-lo ali, agora, seria suicídio. Horik cerrou os dentes, mas nenhum som saiu. Ele deu meio passo para trás, um sinal sutil, mas claro, de submissão. A luta, por enquanto, estava encerrada. Sem dizer mais nada, Kaelen se virou para mim. Sua expressão se suavizou infinitesimalmente, o fogo cru em seus olhos se transformando em um brilho cálido e hipnotizante. Venha, ele ordenou suavemente, e começou a me conduzir para longe do estrado, para longe do meu passado despedaçado e em direção a um futuro mais aterrorizante do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Meus pés se moviam automaticamente, meu corpo seguindo seu comando como se eu não tivesse vontade própria. O vínculo era algo vivo dentro de mim, uma atração calorosa em meu peito me guiando em sua direção. Caminhamos pela multidão atordoada, um caminho se abrindo diante de nós, enquanto nobres e membros da matilha saíam do nosso caminho, com os olhos arregalados, uma mistura de medo e admiração. Eu podia ouvir seus sussurros, uma cacofonia de especulação e escândalo. O rei encontrou sua companheira. Roubou-a do próprio irmão? Um ômega de Crescent Ridge? O que isso significa para a aliança? As palavras mal foram registradas. Meu mundo inteiro se reduzia ao homem cuja mão segurava meu pulso e à corrente elétrica que fluía entre nós. Ele me conduziu pelas grandes salas do Palácio Real, com seus passos largos me forçando a quase correr para acompanhá-lo. Passamos por guardas que se posicionaram em posição de sentido, com os rostos impassíveis, mas eu podia ver o choque em seus olhos. O rei nunca havia levado uma mulher para sua ala privada. Nunca. Finalmente, chegamos a um conjunto de enormes portas de carvalho esculpidas. Kaelen as empurrou e me guiou para dentro, antes de deixá-las se fecharem com um baque pesado e final que ecoou o encerramento de um capítulo da minha vida. Estávamos em seu escritório particular. O cômodo era imenso, dominado por uma enorme lareira onde um fogo baixo crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes forradas com milhares de livros. Uma enorme escrivaninha esculpida em uma única peça de madeira escura ficava diante de uma janela do chão ao teto que oferecia uma vista deslumbrante das terras reais e das montanhas recortadas ao fundo. O ar cheirava a couro velho, fumaça de madeira e ao aroma inebriante de pinho e geada que era exclusivamente seu. Ele soltou meu pulso e a perda de contato foi tão abrupta que pareceu um golpe físico.
Instintivamente, envolvi meus braços em volta de mim, uma defesa frágil contra a realidade avassaladora da minha situação. Eu estava sozinha, no coração da cova do leão, com o próprio leão. Kailen me observou com uma expressão indecifrável. Caminhou até uma mesinha e serviu 2 copos de um líquido âmbar escuro. Estendeu um para mim. Fiquei olhando para ele, com as mãos ainda tremendo. "Beba", disse ele. Não era uma sugestão. Vai acalmar seus nervos. Peguei o copo com os dedos dormentes, o cristal frio contrastando fortemente com o fogo em minhas veias. Tomei um gole hesitante. O líquido era forte, queimando minha garganta, mas deixando um calor surpreendente em seu rastro. "Não entendo", sussurrei, com a voz rouca. "Por quê?" Ele virou a própria bebida de um só gole antes de pousar o copo com um clique decisivo. Passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto de frustração que parecia assustadoramente humano. Pela primeira vez, vi em seu rosto um lampejo de algo além de uma ordem implacável. Vi um homem sobrecarregado. "Por séculos fui rei", começou ele, com a voz baixa e rouca. "Governei, lutei, sangrei por este reino. Cumpri meu dever, mas estive sozinho. O rei Alfa é o coração da matilha, mas um coração não pode bater corretamente sem sua outra metade. Meu lobo está inquieto, procurando, há décadas." Ele olhou para mim então, e a vulnerabilidade crua em seu olhar me atingiu com a força de um golpe físico. "No momento em que você entrou na cidade, eu senti um puxão, um sussurro no vento. Meu lobo sabia. Quando você entrou naquela sala do trono hoje, não foi um sussurro, foi um rugido. A deusa me mostrou minha companheira, de pé sobre um estrado, prestes a ser reivindicada por outra, pelo meu próprio irmão. Ele deu um passo à frente, e sua intensidade fez o vasto salão parecer pequeno. Não me negarão o que é meu por direito divino, Elara, nem pelo meu irmão, nem por tratados, nem por ninguém. Meu nome em seus lábios era tanto uma carícia quanto uma marca. Ele sabia meu nome. Claro que sabia. Eu era um peão em um jogo político que ele acabara de virar de cabeça para baixo. "Mas eu não sou", gaguejei, as palavras com gosto de cinzas. "Sou uma ômega de uma matilha caída. Minha família não tem nada. Eu não tenho nada. Eu deveria ser uma ponte entre seu irmão e meu alfa para garantir recursos. Eu não tenho potencial para ser rainha." A confissão foi humilhante, mas era a verdade. Eu era simples, impotente e completamente insignificante. Kailen fechou a distância entre nós em 2 passos largos. Ele levantou a mão e seus dedos afastaram delicadamente uma mecha de cabelo da minha bochecha. Seu toque foi surpreendentemente gentil, provocando outro arrepio de consciência em mim. "Você está errado", disse ele, com a voz quase sussurrando, mas ainda assim com a certeza inabalável de um rei. "Você não é ninguém. Você é a outra metade da minha alma. Seu passado, sua posição, sua matilha, nada disso importa. A única coisa que importa é que você é meu." Seu polegar roçou meu lábio inferior e minha respiração ficou presa. A proximidade dele, a força de sua vontade, era avassaladora. Minha mente gritava para eu correr, lutar, negar aquela loucura. Eu era um rato sendo reivindicado por um dragão, mas meu corpo, minha própria alma, inclinava-se para o seu toque, ansiando por mais da conexão que vibrava entre nós. O dilema era um abismo aos meus pés. De um lado, o terror, o medo daquele homem poderoso e possessivo, a ira de seu irmão humilhado e o desprezo de um reino inteiro que jamais me aceitaria. Do outro, a atração inegável e avassaladora do vínculo de acasalamento, um chamado para um destino que parecia ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhoso. Ser a companheira do rei Alfa era um destino que eu não conseguia compreender. Eu não posso", sussurrei, as palavras uma traição ao próprio vínculo que estava criando raízes em meu coração. Uma sombra cruzou seu rosto. O calor em seus olhos esfriou, substituído pelo aço endurecido de um rei acostumado a conseguir o que quer. "Você pode", afirmou ele, sem deixar espaço para argumentos.
E você vai. Você está no meu castelo, sob minha proteção. Você é minha companheira. Está na hora de começar a aceitar isso. Ele se afastou de mim então, caminhando em direção à sua mesa como se a conversa mais importante de nossas vidas tivesse terminado. Você será levado aos seus aposentos. Eles são adjacentes aos meus. Jantaremos juntos esta noite. Temos muito o que discutir sobre o nosso futuro. O futuro dele, o nosso futuro. Ele decidira tudo em questão de instantes. Fiquei ali, agarrada ao copo vazio, um fantasma trêmulo no escritório do rei, meu mundo despedaçado e refeito à imagem da sua vontade. O tratado fora quebrado, um príncipe fora desprezado, e eu, Elara, era o prêmio e o estopim, reivindicada por um rei que eu temia e ligada a um homem que minha alma já reconhecia como seu. O fogo na lareira crepitava, espelhando o fogo aterrorizante, estimulante e absolutamente catastrófico que ele acabara de acender em minha vida. Os dias que se seguiram foram um borrão de cativeiro dourado. Recebi um conjunto de aposentos tão opulentos que faziam minha antiga casa parecer um galpão de armazenamento. Vestidos de seda e veludo enchiam os guarda-roupas, joias que eu tinha medo de tocar jaziam em caixas forradas de veludo, e criados rondavam à minha disposição, com rostos cuidadosamente neutros, mas olhos cheios de uma curiosidade mal disfarçada. Kailen me declarara sua companheira, e assim eu deveria ser tratada como uma rainha, mas me sentia mais como uma prisioneira. Ele cumpria a palavra. Jantávamos juntos todas as noites em seu solar particular. As refeições eram requintadas, os ambientes luxuosos, mas a tensão era tão intensa que eu mal conseguia engolir. Kailen não era homem de conversa fiada. Ele perguntava sobre o meu dia, com perguntas curtas e formais. Eu murmurava respostas curtas e evasivas. Ele então falava de assuntos de Estado, disputas de fronteira, negociações comerciais, movimentos de bandos rebeldes, como se eu fosse uma conselheira particular e não uma jovem aterrorizada e completamente perdida. Aprendi mais sobre a administração de um reino naquelas primeiras semanas do que em toda a minha vida. Vi o peso da coroa nas rugas de exaustão ao redor dos seus olhos, na maneira como ele às vezes esfregava as têmporas quando achava que eu não estava olhando. Ele era um bom rei, percebi. Um rei severo, mas justo. Era respeitado, temido e profundamente dedicado ao seu povo. Mas esse conhecimento pouco fez para aliviar meu próprio medo. O empurra-empurra entre nós era uma dança constante e exaustiva. O vínculo era um zumbido implacável sob minha pele, uma corrente que me atraía para ele. Quando ele estava perto, meu lobo se acomodava, uma estranha sensação de retidão me invadia. Mas Kailen, o homem, me mantinha à distância. Ele era possessivo, seus olhos rastreando cada movimento meu, um rosnado baixo ecoando em seu peito se qualquer guarda masculino sequer olhasse em minha direção. Ele me deu tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não me deu a si mesmo. Havia um muro ao redor de seu coração, forjado de dever e solidão, e ele parecia inseguro sobre como me deixar entrar ou mesmo se queria. Era como se ele tivesse reivindicado um pássaro exótico e selvagem apenas para mantê-lo em uma gaiola, incerto de como lidar com ele sem que voasse para longe ou fosse esmagado em suas garras. A corte era uma ameaça muito mais perigosa e imediata. Os sussurros me seguiam por toda a parte. Para eles, eu era a usurpadora ômega, a Zé Ninguém ambiciosa que, de alguma forma, havia enfeitiçado o rei para roubar a noiva legítima de um príncipe. As damas da corte, com seus sorrisos sedosos e palavras venenosas, eram as piores. Elas elogiavam meu vestido enquanto seus olhos me percorriam com desprezo, seus sussurros altos o suficiente para eu ouvir ao passar. O sotaque dela é tão provinciano. Olha como ela segura o garfo. Ouvi dizer que ela fez algum tipo de magia negra na cerimônia. O príncipe Horik foi o arquiteto dessa miséria. Embora não ousasse confrontar Kalen novamente, era um mestre da intriga. Ele alimentava os rumores e seu círculo de seguidores leais espalhava seu veneno por todo o palácio. Ele aparecia nos corredores enquanto eu caminhava, sua presença uma ameaça silenciosa e ameaçadora.
Ele nunca falava comigo, mas seus olhos continham uma promessa de retribuição que me gelava o sangue. Ele estava esperando o momento certo, aguardando uma oportunidade para recuperar sua honra e me destruir no processo. Meu único refúgio eram os jardins reais. Era um lugar vasto e lindo, com gramados bem cuidados, fontes borbulhantes e bosques escondidos de árvores centenárias. Lembrava-me das florestas da minha terra natal, e eu passava horas ali, buscando uma paz frágil. Certa tarde, encontrei um pequeno tordo com uma asa quebrada encolhido sobre uma roseira. Ele tremia, seus olhos escuros arregalados de dor e medo. Meu coração se compadeceu daquela pequena criatura. Em casa, eu sempre tive uma mão gentil com os animais. Peguei-o cuidadosamente, embalando-o em minhas mãos e o levei para um banco isolado. Rasguei uma tira da minha anágua para fazer uma tala rudimentar para sua asa, sussurrando palavras reconfortantes para ele o tempo todo. "O que você está fazendo?" A voz do rei, áspera e inesperada, me fez pular. Eu não o ouvira se aproximar. Ele estava a poucos metros de distância, com os braços cruzados sobre o peito enorme, a expressão indecifrável. "Tenho uma asa quebrada", expliquei, minha voz quase um sussurro. Mantive o foco no pássaro, meus dedos acariciando delicadamente sua cabeça felpuda. "Estou tentando ajudá-lo." Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu esperava uma repreensão, talvez um comentário sobre a sujeira que manchava meu vestido caro ou sobre a inadequação de uma futura rainha brincando com pássaros comuns. Em vez disso, ele se aproximou e sentou-se no banco ao meu lado, embora mantivesse uma distância respeitável entre nós. "Minha mãe costumava fazer isso", disse ele, com a voz mais suave do que eu jamais ouvira. "Ela tinha um dom com coisas feridas." Olhei para ele, surpresa com a revelação pessoal. Seus olhos dourados estavam fixos no pequeno pássaro em minhas mãos, e, por um breve momento, a máscara dura do rei caiu, revelando um lampejo de antiga tristeza. "Estar no topo é uma tarefa solitária", disse ele, mais para si mesmo do que para mim. "Você está cercado de pessoas, mas é visto apenas como um símbolo, uma coroa, uma arma. Elas se curvam, elas se humilham, elas bajulam, mas nenhuma delas realmente te vê. Elas veem o que querem de você." Suas palavras ressoaram com a profunda solidão que eu sentia a irradiar dele através do vínculo. Ali, no silêncio do jardim, ele não era apenas o temível Rei Alfa. Ele era Kellen, um homem que entendia o isolamento de uma forma que eu estava apenas começando a compreender. "Eles não me veem", confessei, com a voz baixa. "Eles veem um ômeta ganancioso que roubou a noiva de um príncipe." Seu maxilar se contraiu, um músculo flexionou em sua bochecha. "Eles são tolos, vou mandar silenciá-los." "Vossa Majestade não pode comandar os pensamentos das pessoas", disse eu com um sorriso triste. "Nem mesmo um rei pode fazer isso." "Kaelen", disse ele abruptamente, "quando estivermos sozinhos, você me chamará de Kaelen." A oferenda era pequena, mas parecia monumental. Era uma rachadura na parede que ele mantinha ao seu redor. Assenti, sem confiar na minha voz. Terminei de imobilizar a asa do tordo e o coloquei delicadamente em um ninho improvisado que eu havia feito com meu chale, em um galho baixo. "Pronto", sussurrei, "você estará seguro aqui." Kaelen me observou com um olhar intenso. "Você é gentil", observou. "É uma qualidade que esta corte tanto carece." Antes que eu pudesse responder, uma onda de tontura me invadiu e o mundo pareceu tremeluz nas bordas. Eu cambaleei e Kaelen estava lá em um instante, com as mãos em meus braços, me firmando. O contato foi elétrico, 1000 vezes mais potente do que um simples toque deveria ser. O vínculo se acendeu entre nós, e por uma fração de segundo eu não estava apenas na minha cabeça. Eu estava na dele. Senti uma onda vertiginosa de suas emoções, uma proteção feroz, uma profunda fonte de possessividade e um desejo cru e surpreendente, tão potente que me fez tremer. E por baixo de tudo, aquela mesma solidão imensa, agora tingida por uma esperança desesperada de que eu fosse a resposta.
A visão, a sensação, desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando-me sem fôlego e abalada. Olhei para ele, com os olhos arregalados. Ele estava me olhando, com uma expressão de surpresa e atordoamento. Ele também sentira aquilo. O que foi isso? Eu sussurrei. O vínculo, murmurou ele, com a voz rouca. Está ficando mais forte. Suas mãos ainda estavam em meus braços, seus polegares acariciando minha pele em um gesto que era inconscientemente reconfortante. O ar entre nós crepitava com coisas não ditas. A distância que ele havia mantido com tanto cuidado havia desaparecido, e em seu lugar havia uma atração magnética impossível de ignorar. Sua cabeça abaixou, seus olhos dourados examinando meu rosto, e eu soube, com uma certeza aterrorizante, que ele ia me beijar. Meu coração batia forte no peito, uma batida selvagem de medo e uma antecipação ainda mais selvagem e traiçoeira. Mas o momento foi destruído. "Majestade!" gritou a voz de um guarda, aguda e urgente. "O conselho exige sua presença. Há notícias da fronteira do Pântano das Sombras." O maxilar de Cailan se contraiu e a máscara do rei voltou ao lugar com força. A vulnerabilidade se foi, o momento de conexão se perdeu. Ele me soltou, dando um passo para trás, e o calor do seu toque foi instantaneamente substituído por um frio profundo. "Preciso ir", disse ele, com o tom mais uma vez seco e formal. Virou-se sem olhar mais nada e foi embora, deixando-me tremendo no caminho do jardim, com o coração doendo com uma estranha e confusa sensação de perda. Naquela noite, o sono não veio. Eu me revirei na cama enorme e vazia, os lençóis de seda parecendo gelo contra minha pele. O quase beijo no jardim havia mudado algo entre nós. A tensão não era mais apenas uma guerra fria, era um vulcão em ebulição. O vínculo era um fio desencapado, zumbindo com uma energia nova e potente. Algum tempo depois da meia-noite, uma onda de raiva pura e incontida me atingiu. Foi tão poderosa, tão violenta, que pareceu um golpe físico. Engoli em seco, sentando-me ereta na cama, com o coração disparado. Não era a minha raiva, era a fúria de Cailan, derramando-se através do vínculo como lava derretida, crua e aterrorizante. Foi seguida por uma pontada aguda de dor, não física, mas emocional. Uma dor profunda e dilacerante e uma sensação de traição tão profunda que me trouxe lágrimas aos olhos. Sem pensar, joguei as cobertas para trás e saí correndo do meu quarto. A porta de ligação aos seus aposentos, que sempre permanecera fechada, era o meu destino. Não bati, empurrei-a e entrei. Seus aposentos estavam escuros, iluminados apenas pela luz pálida da lua cheia que entrava pelas janelas. O cheiro de pinho e geada pairava no ar, mas se misturava a algo mais. O cheiro almiscarado e selvagem de um lobo agitado. E então eu o vi. Ele não estava em sua forma humana. Parado no centro da sala estava um enorme lobo negro, com a pelagem da cor da meia-noite e os olhos dourados brilhando com um fogo interior. Ele era enorme, maior do que qualquer lobo que eu já tinha visto, sua cabeça quase alcançando meu ombro. Ele andava de um lado para o outro, inquieto, com um rosnado baixo e gutural ecoando em seu peito. Este era Cailan em sua outra pele, a verdadeira forma do Rei Alfa. O medo cortante e frio me percorreu. Qualquer pessoa sã teria recuado, corrido para salvar a própria vida. Um lobo alfa, dominado por emoções tão poderosas, era incrivelmente perigoso. Mas a dor que eu sentia através do vínculo anulou meu medo. A dor dele era a minha dor. "Cailan", sussurrei com a voz trêmula. A cabeça do grande lobo se lançou em minha direção. Seus lábios se abriram, revelando os dentes, em um rosnado silencioso. Ele deu um passo ameaçador à frente, e eu estremeci, mas me mantive firme. "Sou eu", eu disse suavemente. "Elara, eu senti sua raiva, sua dor." Ele parou, com a cabeça inclinada, os olhos brilhantes fixos em mim. O rosnado diminuiu, substituído por um gemido baixo e triste que me dilacerou o coração.
Ele estava sofrendo, profundamente. Lenta e cuidadosamente, dei um passo em sua direção, depois outro. Eu não sabia o que estava fazendo, agindo puramente por instinto, pela atração desesperada do vínculo para acalmar sua outra metade. Parei bem na frente dele e, lenta e hesitantemente, levantei a mão. Coloquei a palma da mão espalmada na lateral de sua enorme cabeça peluda. Seu pelo era espesso e surpreendentemente macio ao meu toque. Ele se encolheu, mas não se afastou. Permaneceu perfeitamente imóvel, uma estátua tensa de músculos tensos e raiva mal contida. Comecei a acariciar seu pelo, meu toque suave, minha voz um murmúrio baixo. Está tudo bem, sussurrei, derramando cada gota de calma que consegui reunir através do vínculo. Estou aqui, você não está sozinho. Ele soltou um suspiro de profundo e trêmulo, e a tensão pareceu se esvair. Ele se inclinou ao meu toque, seu corpo enorme pressionando-se contra mim, buscando conforto. Envolvi meus braços em volta de seu pescoço poderoso, enterrando meu rosto em seu pelo espesso, e me segurei enquanto ele tremia. Naquele momento, não havia rei nem ômega. Havia apenas duas almas, unidas, encontrando consolo na escuridão. Eu não sabia o que havia causado sua dor, mas sabia, com absoluta certeza, que eu era a única capaz de acalmar a tempestade dentro do Rei Alfa. E ao acalmá-lo, uma parte de mim que estivera apavorada e perdida desde o momento em que cheguei, finalmente, estranhamente, sentiu como se tivesse voltado para casa. A frágil trégua forjada ao luar não durou. A corte era um ninho de víboras, e Horik era sua serpente mais venenosa. Ele viu a sutil mudança entre Kaelen e eu, a maneira como os olhos do rei se suavizavam quando ele me olhava, a maneira como eu não me encolhia mais com sua proximidade. Horik entendeu que nosso vínculo estava se consolidando, e isso o levou ao desespero. Se não conseguíssemos separar por meio de intimidação e boatos, encontraria um veneno mais potente. Ele começou a vasculhar meu passado, enviando espiões para minha alcateia em busca de uma fraqueza, um segredo que pudesse transformar em uma arma. E na história desolada da alcateia de Crescent Ridge, ele encontrou exatamente o que procurava. Aconteceu durante um banquete real, um grande acontecimento destinado a receber emissários das alcateias do sul. O grande salão estava repleto de centenas de lobisomens. O ar impregnado com o aroma de carnes assadas, vinho temperado e a complexa dança da política da alcateia. Sentei-me ao lado de Kaelen à mesa principal, usando um vestido verde esmeralda que ele havia escolhido para mim. Senti sua coxa pressionar a minha sobre a mesa, um contato simples e possessivo que me fez sentir uma vibração cálida. Estávamos mais próximos do que nunca, conversando em voz baixa, compartilhando sorrisos íntimos. Pela primeira vez, senti uma pontada de esperança de que eu pudesse realmente pertencer àquele lugar. Essa esperança estava destinada a ser aniquilada. No meio do banquete, o príncipe Horik levantou-se, com uma taça de vinho na mão. "Um brinde!" gritou, com a voz carregada de falsa alegria. O salão silenciou, com todos os olhares se voltando para ele. "Um brinde às nossas novas alianças! E um brinde às novas adições à corte real! A Elara, que tanto cativou meu irmão, o rei!" As palavras eram carregadas de insinuação. Um murmúrio nervoso percorreu a multidão. O corpo de Kaelen ficou rígido ao meu lado, sua mão pousada protetoramente na minha cadeira. "É um milagre", continuou Horik, com os olhos brilhando de malícia ao se fixarem em mim. "Como alguém tão humilde pode se encontrar em uma posição tão estimada? Faz a gente questionar os caprichos da deusa ou se outras forças podem estar em jogo." "Horik, chega." A voz de Kaelen era um aviso baixo e mortal. Mas Horik estava determinado. Ele segurava uma adaga e pretendia cravá-la. "Ah, mas o povo merece saber quem está acolhendo, irmão. Merece saber a verdade sobre a linhagem dela." Ele fez uma pausa dramática, deixando a tensão aumentar. "Diga-me, Elara, você já ouviu falar dos Tecelões das Sombras?" Meu sangue gelou. O nome era uma maldição, uma lenda proibida sussurrada pelos anciões para assustar os filhotes.
Os tecelões das sombras eram um grupo de lobos de gerações passadas que, segundo se dizia, praticavam magia de sangue proibida, extraindo poder não da lua, mas de uma fonte parasitária mais sombria. Eles foram responsabilizados pela peste vermelha que dizimou metade da população metamorfa um século atrás. Foram caçados e exterminados pelo avô de Kaelen. Associar-se a eles era uma sentença de morte. Eles são um mito, eu disse, com a voz trêmula, mas firme. São mesmo? O sorriso de Horik era predatório. Ele estalou os dedos e um de seus guardas leais se adiantou, desenrolando um pergaminho antigo e empoeirado. Este é um registro do Grande Expurgo, listando os nomes das famílias consideradas culpadas de traição e magia negra. E vejam o nome que encontramos entre elas. Ele apontou o dedo para uma linha de tinta desbotada. A matriarca da alcateia de Crescent Ridge, sua ancestral direta, Elara, sua tataravó. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Todos me encararam, com os olhos tomados por uma nova e horrorizada suspeita. Os sussurros recomeçaram, mas desta vez não eram sobre minha posição ou meus modos. Eram sobre veneno, escuridão e traição. Mentiras! Gritei, levantando-me. Minha família sempre foi leal. Somos curandeiros, não? Não feiticeiros. Horik me interrompeu com a voz transbordando de desprezo. Que conveniente! Uma alcateia conhecida por suas artes de cura, cujo fundador era um notório mago de sangue. Talvez a sua cura seja apenas o outro lado da mesma moeda obscura. Talvez tenha sido assim que você capturou meu irmão, não com a bênção da deusa, mas com uma maldição de sangue. A acusação pairava no ar, vil e potente. Era absurda, mas estava semeada em uma lasca de verdade que eu não podia negar. Eu não sabia nada sobre esse ancestral. A história da minha matilha era irregular, grande parte dela perdida no tempo e na tragédia. Seria verdade? Haveria uma escuridão no meu sangue que eu desconhecia? Tudo o que importava, no entanto, era Kaelen. Virei-me para ele, com o coração na garganta, meus olhos implorando para que ele visse a mentira, para me defender. Procurei em seu rosto a certeza inabalável em que eu havia me apegado, o fogo possessivo que me declarava sua contra todas as probabilidades. Mas não estava lá. Em seu lugar, havia um lampejo de algo que despedaçou minha alma. Dúvida. Seus olhos dourados estavam semicerrados, seu maxilar tenso. Ele me olhava, mas era como se estivesse vendo um estranho. A acusação de magia de sangue, de uma maldição, havia tocado em algo sensível. A história da peste vermelha era profundamente pessoal para a família real. Ela havia levado seus avós. Era a cicatriz mais profunda de sua história, uma ferida que nunca havia cicatrizado de verdade. Horik não apenas me acusara, ele me ligara à maior tragédia que sua família já conhecera. Kaelen, sussurrei, com a voz embargada. Ele não respondeu, apenas me encarou. Sua expressão era uma tempestade de conflito. O rei estava em guerra com a companheira. Seu dever de proteger seu reino de qualquer ameaça, especialmente uma enraizada em um passado tão doloroso, estava em conflito com o vínculo que gritava para ele confiar em mim. E naquele momento, diante de centenas de olhares atentos, seu dever era vencer. Ele não me rejeitou, ele não me denunciou, mas também não me defendeu, mas também não disse nada. Simplesmente se afastou, uma mudança sutil, mas devastadora. Ele criou um espaço entre nós, um abismo de silêncio e suspeita, que era mais condenatório do que qualquer acusação. O vínculo entre nós, que antes era uma conexão calorosa e vibrante, parecia ter sido mergulhado em água gelada. A dor da dúvida dele era como uma lâmina física se contorcendo em minhas entranhas. Ele, a única pessoa no mundo que deveria ser minha outra metade, meu santuário, estava olhando para mim e vendo um monstro em potencial. Era uma traição mais profunda do que qualquer mentira que Horik pudesse ter inventado. Vendo sua vitória no silêncio do rei, Horik aproveitou sua vantagem. A lei é clara, declarou ao salão. Aqueles da linhagem contaminada devem ser purificadas.
Ela deve ser detida, interrogada e testada. A implicação era clara. Eles usariam rituais dolorosos e arcaicos para procurar uma magia que eu não possuía. Era uma caça às bruxas. E meu companheiro, meu rei, não fez nada para impedir. Ele simplesmente ficou ali sentado, com o rosto esculpido em pedra. Seu silêncio, minha condenação. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes e silenciosas. O salão, que parecia tão promissor momentos antes, havia se tornado meu inferno pessoal. O homem por quem eu estava me apaixonando, o rei Alfa que me reivindicara com tanta ferocidade, havia partido meu coração e minha esperança com sua dúvida devastadora e arrasadora. Os guardas, sob o comando de Horik, começaram a avançar. Eu não resisti. Estava quebrado demais para lutar. Enquanto me levavam para longe, olhei para Kailen uma última vez, mas ele não me olhava nos olhos. Não me levaram para uma masmorra. Isso teria sido um insulto muito evidente aos escolhidos do rei. Em vez disso, fui confinado aos meus aposentos opulentos, prisioneiro mais uma vez, mas desta vez as grades eram feitas de suspeita e medo. 2 dos guardas mais leais de Horik estavam postados à minha porta com rostos sombrios e implacáveis. A corte que antes sussurrava sobre mim agora me rejeitava completamente. Os criados deixavam comida do lado de fora da minha porta e saíam correndo antes que eu pudesse abri-la. Eu era um pária, maculado por uma acusação que não conseguia refutar. O silêncio de Kailen foi a tortura mais cruel. Por 2 dias, não ouvi nada, não vi nada. O vínculo era um vazio oco e doloroso. A conexão vibrante havia sido reduzida a um fio frágil e desgastado, através do qual eu só conseguia sentir um turbilhão distante e obscuro de seu conflito. Sua dúvida era uma pressão constante e fria contra meu coração. Ele havia me abandonado aos lobos, e a ironia não passou despercebida. A tristeza deu lugar a uma resolução fria e dura. Eu tinha sido um peão, uma vítima, uma garota assustada por tempo demais. Eles me acusaram de ser um monstro. Então eu teria que encontrar um jeito de lutar como um. Se Kailen não acreditasse em mim, eu teria que acreditar em mim mesma. Eu não seria a bruxa que eles queimariam. Minha mente acelerou. Como Horik pode apresentar um pergaminho que me condenava tão convenientemente? Ele devia ter tido ajuda. Alguém devia saber onde procurar, o que encontrar. Alguém que odiava o rei, talvez, e me via como a ferramenta perfeita para enfraquecê-lo. Lembrei-me do banquete, dos rostos na multidão. Minha memória se fixou em um em particular. Lord Valérius, um nobre mais velho e astuto de uma casa antiga que há muito tempo era rival da linhagem real. Eu o vira conversando com Horik em voz baixa mais cedo naquela noite, com um sorriso fino e cruel no rosto. Era uma aposta arriscada, mas era tudo o que eu tinha. Eu precisava sair, não podia investigar de dentro de uma gaiola dourada. Minha chance chegou na 3ª noite. Uma tempestade violenta rugia lá fora, o vento uivando e a chuva batendo nas janelas. Os guardas à minha porta estavam entediados e inquietos, com a atenção distraída. Lembrei-me do tordo no jardim e uma ideia desesperada e selvagem começou a se formar. Minha família era de curandeiros, trabalhávamos com ervas, com a natureza. Nosso poder não estava em maldições, mas em curas. Eu tinha uma pequena sacola de pertences pessoais que havia sido trazida de casa, contendo ervas secas que minha mãe me dera para enjoo e chás calmantes. Entre elas, havia uma quantidade generosa de moon petal, uma flor conhecida por suas potentes propriedades soníferas quando preparada. Preparei um chá forte e chamei os guardas, com a voz aguda e falsamente frágil. Por favor, pedi através da porta. Estou com tanto frio. Posso pedir uma xícara de água quente para o chá? Eles resmungaram, mas um deles finalmente foi buscar um bule na cozinha. Agradeci humildemente, peguei o bule e preparei o chá, deixando a pétala da lua em infusão até a água ficar turva.
Então, encenando a melhor performance da minha vida, comecei a soluçar, com gritos altos e desolados de desespero. Depois de alguns minutos, abri uma fresta na porta. "Não aguento mais isso!" gritei para os guardas. "Minha vida acabou! Fiz este chá para mim, mas, por favor, antes de bebê-lo, vocês poderiam compartilhar uma última xícara com uma mulher inocente, como um ato de gentileza?" Estendi 2 xícaras fumegantes. Eles se entreolharam, com uma mistura de pena e ganância nos olhos. O chá tinha um cheiro doce e relaxante. Estavam cansados. Aceitaram. Foi uma aposta tola, baseada na arrogância deles e na minha aparente fraqueza. Mas funcionou. Em 10 minutos, ambos estavam encostados na parede, roncando pesadamente. Meu coração batia forte quando passei por eles, me envolvendo em um xale escuro de viagem que encontrei no guarda-roupa. Eu sabia que não podia simplesmente sair pelo portão da frente. Mas o escritório de Kellen, com sua grande janela, ficava apenas um andar abaixo da minha suíte. Eu havia notado uma era espessa e antiga agarrada à muralha do castelo bem ao lado. Era uma subida traiçoeira, especialmente na tempestade, mas era meu único caminho para a liberdade. A subida foi assustadora. O vento tentava me arrancar da parede e as pedras escorregadias da chuva não me davam muita sustentação. Meus dedos estavam em carne viva e sangrando quando cheguei ao parapeito da janela do rei. Para meu imenso alívio, ela estava destrancada. Deslizei para dentro, aterrissando silenciosamente no carpete grosso, encharcada e tremendo. O escritório estava escuro, a lareira apagada havia muito tempo. Mas eu podia senti-lo. Kaelen estava ali. Não no quarto, mas na sacada além da janela. Aproximei-me furtivamente e vi sua silhueta contra o céu tempestuoso. Ele estava parado na chuva, de costas para mim, contemplando o seu reino. A angústia que emanava dele era uma onda palpável de miséria que me atingia através do nosso vínculo rompido. Ele estava em tormento. Embora meu coração doesse por ele, minha própria missão era primordial. Fui até sua mesa, em busca de qualquer coisa que pudesse me ajudar. Uma carta, um diário, uma pista. Meus olhos pousaram em um livro pesado, encadernado em couro, separado dos outros. Era o livro Razão da Linhagem Real, uma história de sua família. Agindo por puro palpite, abri-o. Virei para a seção que detalhava o reinado de seu avô, a época do Grande Expurgo. Examinei as páginas, meus olhos procurando por qualquer menção à família de Lord Valério. E então eu encontrei. Não era o que eu procurava, mas era muito mais devastador. Uma nota de rodapé, escrita com a letra aracnídea do velho rei, ao lado do relato oficial da peste vermelha. Dizia: "A origem da praga nunca foram as tecelãs. Foi um ritual fracassado da minha parte, uma tentativa de amplificar o poder da linhagem real que deu terrivelmente errado. As tecelãs foram um sacrifício necessário para manter a ordem e esconder minha vergonha. Que a deusa me perdoe." Minha respiração ficou presa na garganta. Os tecelões das sombras eram inocentes. Eles tinham sido bodes expiatórios. O avô de Kaelen havia incriminado e assassinado uma linhagem inteira para encobrir seu próprio erro catastrófico. Esse segredo, essa mentira, era a base sobre a qual o reinado moderno de sua família fora construído. E Valérios, cuja família provavelmente sabia da verdade, usara minha suposta ancestralidade como a chave para destrancar esse veneno e destruir a credibilidade de Kaelen. Rorik era apenas um peão em um jogo muito mais antigo. Naquele exato momento, uma parte diferente do vínculo se acendeu. Não uma emoção, mas um aviso primitivo e instintivo. Perigo. Levantei os olhos do livro, meus olhos percorrendo o quarto escuro. Kaelen ainda estava na sacada, perdido em sua própria miséria. Ele não havia notado minha presença. O perigo não era para mim, era para ele. Vi um lampejo de movimento nas sombras perto das portas da sacada. Uma figura, vestida de preto, esgueirava-se por trás de uma cortina, com uma lâmina longa e fina brilhando na penumbra. Um assassino.
Enviado por Valério, sem dúvida, para eliminar o rei atormentado enquanto sua guarda estava baixa, deixando Rorik ascender ao trono como seu fantoche. "Kaelin!" gritei. Ele se virou, com os olhos arregalados de choque ao me ver ali, mas era tarde demais. O assassino investiu. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. Eu não sabia o que estava fazendo, mas uma força bruta e desesperada me invadiu, uma força que eu nunca havia sentido antes. Não era escuridão, era o oposto. Parecia vida, como a lua, como as coisas profundas e crescentes da terra. Estendi as mãos à minha frente, um instinto protetor tomando conta. Um escudo cintilante de luz pálida e prateada irrompeu das minhas palmas, expandindo-se no ar no momento em que a lâmina do assassino avançava. A adaga atingiu o escudo com um estrondo alto, lançando faíscas, e foi repelida. O assassino cambaleou para trás, com os olhos arregalados de descrença. Kaelin encarou, primeiro o escudo que se desvanecia, depois eu, com uma expressão que misturava espanto e absoluto espanto. O momento de hesitação foi toda a abertura de que Kaelin precisava. Com um rugido de pura fúria, ele se lançou da sacada para dentro do quarto, seu corpo se movendo no ar. Aterrissou no chão não como um homem, mas como o enorme lobo negro, com os dentes à mostra e os olhos brilhando com fúria justificada. O assassino não teve chance. A luta foi brutal e, felizmente, curta. Enquanto o corpo de seu suposto assassino jazia imóvel no chão, Kaelin se moveu para trás, sua forma humana escorregadiça de chuva e sangue. Ele ignorou o homem morto. Ele só tinha olhos para mim. Atravessou a sala a passos largos, seu rosto um turbilhão de emoções. Choque, alívio, arrependimento e uma compreensão crescente e horrorizada. Ele parou na minha frente, seus olhos dourados buscando os meus. "Aquela luz, o que foi aquilo?" sussurrou. "Não sei", sussurrei, com o corpo todo tremendo devido à adrenalina e ao estranho poder que acabara de me percorrer. Não é magia negra, parecia cura, proteção. Minha ancestral não era uma maga de sangue, ela era uma protetora. As mentiras haviam distorcido tudo. Kaelin desviou o olhar do meu rosto para o livro aberto em sua mesa. Viu a página que eu estivera lendo, a terrível confissão de seu avô. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. Ele viu toda a extensão da traição de Rorik, a perfídia de Valérios e sua própria e catastrófica falha em confiar em mim. A verdade foi revelada na escuridão tempestuosa de seu escritório, iluminada pelo eco persistente do meu novo poder. Seu rosto se contraiu, a máscara de ferro do rei se estilhaçando completamente, revelando o homem atormentado por baixo. "Elara", ele engasgou, a voz carregada de uma dor que ofuscava qualquer coisa que eu já tivesse sentido antes. Ele caiu de joelhos diante de mim. O rei Alfa, o governante de todas as matilhas, ajoelhou-se no chão aos meus pés, com a cabeça baixa de vergonha. "Perdoe-me", sussurrou ele, as palavras arrancadas das profundezas de sua alma. "Eu sou um tolo, eu fui um tolo. Deixei os fantasmas do meu passado me cegarem. Eu duvidei de você, eu duvidei do nosso vínculo, eu falhei com você." Ele pressionou minha mão contra sua bochecha, e eu pude sentir a umidade de suas lágrimas contra minha pele. Ele estava chorando. O poderoso e implacável rei chorava por seu erro, por sua traição. Naquele momento, toda a dor, toda a raiva, toda a mágoa que eu havia sofrido se dissiparam, substituídas por uma onda avassaladora de amor e perdão. Ele estava errado, terrivelmente errado, mas seu arrependimento era real, sua agonia um espelho da minha. Nosso vínculo, antes rompido, agora ressurgia com uma intensidade de tirar o fôlego, derramando força e compreensão entre nós. Ajoelhei-me diante dele, minha mão livre subindo para segurar seu rosto, forçando-o a olhar para mim. "Nós dois fomos traídos, Kaelin", disse suavemente, minhas próprias lágrimas começando a cair. "Por eles. Não um pelo outro. Não mais." Ele avançou, envolvendo-me com os braços, puxando-me para um abraço desesperado e esmagador. Enterrou o rosto no meu pescoço, o corpo tremendo com soluços de alívio.
Eu o abracei com força, meu protetor, meu rei, meu companheiro. Ele estava quebrado, e eu era a única que poderia consertá-lo. Após mentiras e violência, cercados pela tempestade, finalmente, verdadeiramente, nos reivindicamos. Não como um rei e seu prêmio, mas como duas metades de um todo, encontrando redenção nas ruínas. O resultado foi rápido e decisivo. Com o corpo do assassino e o diário de seu avô como prova irrefutável, Cailen agiu com a eficiência implacável pela qual era famoso. Lord Valérios e seus conconspiradores foram presos antes do amanhecer e sua tentativa de golpe fracassou antes mesmo de começar. Horik foi levado perante o rei na Sala do Trono, o mesmo salão onde nossa história começara. Desta vez, não havia multidão, apenas Cailen, eu e a guarda real. Horik foi desafiador até o fim, cuspindo veneno e acusações, mas as evidências eram esmagadoras. Ele havia cometido traição contra a coroa e, pior, contra seu próprio sangue. O julgamento de Cailen foi frio e absoluto. Ele despossou Horik de seus títulos e de seu nome, exilando-o para as terras áridas, no extremo norte, um destino que muitos consideravam pior que a morte. Enquanto os guardas o arrastavam para longe, os olhos odiosos de Horik encontraram os meus uma última vez. Não senti triunfo algum. Apenas uma pena silenciosa e cansada por um homem tão consumido pela inveja que havia se destruído. Com os traidores eliminados, Cailen voltou sua atenção para mim. Ele realizou uma sessão especial com o Conselho e os alfas da matilha, as mesmas pessoas que testemunharam minha humilhação. Comigo ao seu lado, ele revelou toda a verdade. A inocência dos tecelões das sombras, a mentira centenária de seu avô e a traição de Lord Valérios. Então falou do meu poder, não como uma maldição, mas como uma dádiva. Uma forma rara e ancestral de magia de luz protetora, adormecida em minha linhagem, despertada pela ameaça à minha companheira. Ele a chamou de Luz do Guardião. Ele então olhou para mim com uma expressão repleta de amor e reverência que silenciava todos os cantos da sala. Eu fui um tolo, declarou, com a voz carregada de autoridade e profunda humildade. Deixei que mentiras envenenassem minha mente e me fizessem duvidar do dom que a deusa me deu. Eu falhei com minha companheira. Eu falhei com minha rainha. Ele se ajoelhou, assim como fizera no escritório, mas desta vez diante dos líderes do nosso mundo. Pegou minha mão e a levou aos lábios. Reivindico Elara não apenas como minha companheira, mas como minha parceira, minha rainha alfa. Sua sabedoria me guiará, sua força protegerá nosso povo, e sua luz será o novo amanhecer para este reino. A declaração foi recebida com um silêncio atordoado, seguido por um rugido lento e crescente de aprovação. Eles não tinham visto apenas o meu poder, tinham visto a humildade e a devoção absoluta do seu formidável rei. Eles viam o nosso vínculo, agora uma força inabalável e radiante entre nós. Naquele momento, eu não era mais a usurpadora ômega, eu era a rainha deles. Nossas vidas encontraram um novo ritmo, de parceria e paz. Cailen me incluía em tudo. Eu me sentava ao seu lado nas reuniões do conselho, e minha intuição muitas vezes atravessava a postura política e chegava ao cerne da questão. Minha natureza gentil temperava sua justiça severa com compaixão. O povo, antes desconfiado, começou a me amar. Viram a felicidade que eu trouxe ao seu rei e sentiram a nova sensação de esperança que permeava o reino. Meu poder cresceu. Com a ajuda de Cailen, aprendi a controlar a luz do guardião, a empunhá-la não como uma arma, mas como um escudo. Eu podia acalmar febres, curar ossos quebrados e criar barreiras de luz para proteger nossas patrulhas do perigo. A curandeira de uma matilha esquecida havia se tornado a guardiã de um reino. Mas os melhores momentos eram os tranquilos. As horas que passávamos sozinhos, sem coroa, sem conselho e sem guardas. Caminhávamos pelos jardins, minha mão na dele, ou líamos perto da lareira em seu escritório, minha cabeça apoiada em seu ombro. Ele aprendeu a sorrir, um sorriso verdadeiro e de tirar o fôlego que alcançava seus olhos dourados.
Ele me contou sobre sua infância, seus sonhos e seus medos. Ele abriu os aposentos trancados de seu coração e me deixou entrar completamente. Eu, por minha vez, compartilhei as histórias simples da minha própria vida, as memórias de um mundo tão diferente do dele que ele ouvia com atenção absorta. Ele me amava não apesar de minhas origens humildes, mas por causa delas. Ele disse que eu havia trazido o aroma da floresta selvagem e a honestidade da terra para seu palácio dourado e sufocante. Certa noite, sob a lua cheia e prateada, ele me levou à torre mais alta do castelo. O vento era fresco e doce, trazendo o aroma dos pinheiros das montanhas distantes. Abaixo de nós, o reino era uma tapeceira de cidades adormecidas e florestas banhadas pela lua. Eu costumava vir aqui quando o peso da coroa parecia pesado demais para suportar, disse ele suavemente, com os braços me envolvendo por trás e o queixo apoiado na minha cabeça. Eu olhava para tudo isso e me sentia completamente sozinho, o governante de milhares, mas sem conexão com ninguém. Recostei-me em seu peito firme, cobrindo suas mãos com as minhas. O vínculo entre nós era um rio quente, constante e tranquilo, uma fonte constante de força e amor. E agora? Sussurrei. Ele ficou em silêncio por um momento. Senti que ele me deu um beijo suave no topo do cabelo. Agora, murmurou ele, com a voz carregada de emoção. Olho para lá e vejo nossa casa. Não sou um rei acima de seus súditos, sou um lobo ao lado de sua companheira. E finalmente estou completo. Virei-me em seus braços para encará-lo, com o coração transbordando. Segurei seu rosto rudemente belo em minhas mãos e o puxei para um beijo profundo e demorado. Um beijo que continha todo o terror do nosso começo, a dor das nossas provações e a alegria profunda e ilimitada da nossa vitória. Quando nos separamos, ele abriu aquele sorriso raro e lindo. Venha, disse ele, com os olhos brilhando com uma luz selvagem e brincalhona que eu havia aprendido a adorar. Vamos correr. E com um entendimento compartilhado e silencioso, deixamos nossas outras metades assumirem o controle. 2 lobos, um negro como a meia-noite e impossivelmente grande, o outro, um cinza prateado e lustroso, estavam na beira da torre. Com um latido alegre que ecoou na noite, saltamos, nossos corpos poderosos planando pelo ar, pousando silenciosamente nos terrenos do castelo abaixo. Corremos para fora dos portões e para a floresta escura e profunda, nossas patas trovejando na terra macia. Não éramos rei e rainha, éramos apenas Kaylen e Elara, 2 companheiros, 2 almas, correndo selvagens e livres juntos, sob o olhar atento e sábio da lua.